Verso 32, eu vou começar um pouquinho antes. Hebreus 10, 32. Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, sustentastes grande luta e sofrimento. Depois de iluminado, sustentastes grande luta e sofrimento. 37. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Podei-vos assentar, glorificando ao Senhor. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Você pode glorificar e exaltar o santo nome de Jesus Cristo neste lugar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a nossa jornada na fé de todos nós, ela é marcada pela chegada do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. O momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos também o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós. E no verso 32, onde nós iniciamos a leitura, esse verso ele dá uma chacoalhada na gente, desacomodando e acomodando ao mesmo tempo, porque ele diz que depois que nós fomos iluminados, nós sustentamos grandes lutas e batalhas. Iluminados por quem? Iluminados pelo Espírito Santo. Iluminados para quê? Iluminados para termos estrutura para vivermos a fé. Iluminados pelo Espírito de Deus para termos estrutura para escrevermos uma jornada de 30 anos. Porque se não for por uma iluminação do Espírito Santo, por um fortalecimento do Espírito Santo, nós não conseguimos escrever a nossa jornada em Deus. Mas é interessante que nós recebemos Jesus e aí o Espírito Santo vem. Eu não sei se você se lembra, se você tem uma memória desse dia, do teu encontro com o Espírito Santo. Aí a gente parece que está nas nuvens, né? Você não quer mais nem voltar para a terra, você não quer voltar para casa, você não quer voltar para lugar nenhum, você quer ficar lá, ó. Rabaxai, decandaramanai, você quer ficar lá, só com os anjos, adorando, tão bom que é a presença dele. Só que esse dia que ele veio e nos encheu, esse dia que ele veio e ele nos abasteceu, esse dia também trouxe uma capacitação sobrenatural para enfrentarmos as adversidades, porque a unção, a salvação é de graça pela graça, amém? A unção tem um preço, e aí você começa a se relacionar com o Espírito Santo, ele vem e te enche, ele vem e te abastece, você começa a transbordar essa unção do alto, e aí assim como a unção atrai as bênçãos, assim como a unção atrai o milagre, assim como a unção atrai a provisão, a unção também atrai a batalha. E eu imagino que ao longo desses 30 anos há muitas razões para celebrar, para bater palmas, para louvar ao Senhor pelas alegrias, mas eu acredito também que houve uma jornada de lágrimas derramadas diante do altar do Senhor para chegar ao dia de hoje. E esse texto de Hebreus, ele fala sobre esse suporte que o Espírito Santo nos dá depois que nós somos iluminados por Ele. Eu não sei você, mas algumas vezes, gente, eu quase pedi para Deus um controle remoto para apertar assim, ó, e mudar de fase, muda, mas o controle estava travado, gente. Porque tem uns BO que acontecem na vida da gente, você já viu que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, como diz os adolescentes e os jovens, tá favorável, tá tudo certo, até que o telefone toca, e agora não precisa mais nem tocar, né? É o Zap.
Chega um áudio, você não sabe de onde, enviado de quem, você não sabe como é que chegou esse negócio, a notícia. Você fala, meu Deus, mas agora que estava tudo redondinho, agora que estava tudo bonitinho, agora que estava tudo encaixadinho, vem esse BO, vem essa treta, vem essa situação. Mas eu quero te dizer que a partir do momento que nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, nós fomos altamente capacitados pelo Espírito Santo para suportar a dor, para suportar a angústia, para suportar o dia mal. Eu vim aqui como voz de Deus para te dizer, você já tem dentro de você toda a estrutura necessária para romper. O que o Senhor disse ao meu espírito nessa noite é, do parto ao rompimento para a promessa, do parto ao rompimento para a promessa. Você nasce do Espírito. O fogo do Espírito te incendeia. E, gente, eu sou meio barulhenta mesmo, eu só sou pequena. Aguenta eu aí. Você nasce do Espírito. O fogo do Espírito te incendeia. De repente, você começa a viver níveis de batalha que você nunca tinha enfrentado antes. Eu me lembro que antes de receber Jesus, antes de ser iluminada pelo Espírito Santo, antes de ter esse encontro com o melhor amigo da minha vida, eu tinha uns BO. Eu tinha BO com a minha mãe, eu tinha umas treta com meu pai, umas treta com as amigas de vez em quando que a gente arrumava na escola, as treta com o namorado que não sabia se continuava namorando, se casava, se não casava, não sabia o que queria da vida. As treta era essa. De repente fui iluminada pelo Espírito Santo. De repente o nível de batalha elevou. E quando o nível de batalha eleva, a gente fica procurando a rota de fuga. Porque nós queremos correr da dor. Nós queremos fugir da angústia. Nós queremos fugir da frustração, do desapontamento, do dia mal, da decepção. Nós queremos fugir da ofensa. Se tem uma coisa que crente não quer viver, é a maldita da ofensa. E eu quero abrir uma aspas aqui para te dizer que a ofensa é uma isca do diabo. Todo crente imaturo cai nessa isca. Todo crente maduro, iluminado, capacitado pelo Espírito Santo, ele sabe lidar com a ofensa. Tira de letra, mandando beijinho no ombro. Aprende a resolver o BO, crente. Que babado é esse, minha gente? Os níveis de batalha que você tem enfrentado, ele denuncia, primeiro, o nível do preparo ao qual Deus está te submetendo. E o nível do preparo denuncia a grandeza da promessa que Deus tem a cumprir sobre a tua vida. Quanto maior a batalha, mais profundo está sendo o nível do preparo. Quanto mais profundo está sendo o nível do preparo, isso está denunciando a grandeza da promessa de Deus a se cumprir sobre a tua vida. E eles agora começam aqui na carta aos Hebreus receber a iluminação do Espírito Santo. E quando eles são iluminados pelo Espírito Santo, o nível da batalha aumenta. Eles têm que suportar coisas que antes eles não precisavam suportar. E aí Deus vem dizendo aqui, através do escritor, a carta aos Hebreus, no verso 37, que é o tema desse dia. Porque mais dentro de um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem é que vem? Jesus. Não é no nosso tempo. Acompanhe o raciocínio. É no tempo dele. Sabe o que as batalhas fazem na nossa vida? Tribulação, no grego, no original, tem a ver com esmagamento. Então as batalhas, as tribulações, elas estão nos esmagando para nos tirar do tempo cronológico humano e nos elevar ao Kairos, ao tempo de Deus, porque no tempo dele ele virá
não tardará. Então essa batalha, essa tribulação, esse esmagamento que nós rejeitamos, ele é necessário para nos preparar para a vinda do Messias, porque em breve ele virá. E nós não conseguimos entender isso na carne. Nós não conseguimos entender isso na alma. Entender essa transição, essa mudança de tempo do Cronos para o Kairos, da terra para o céu. Nós só conseguimos entender isso em nosso espírito. É por isso que o Senhor usa de maneira pedagógica ferramentas aqui na terra para nos esmagar nos relacionamentos, nas portas fechadas, nas frustrações, nas decepções, para que através desse esmagamento nós sejamos preparados para transitar do nosso tempo para o tempo do céu. E dentro dessa mudança de mente, e dentro dessa ativação profética que Deus quer trazer sobre a nossa vida, Ele vai dizer: todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia. Todavia o quê? Apesar do quê? Apesar do sofrimento. Apesar do dia mau. Apesar das angústias. Porque tem dia que a gente ganha, mas tem dia que a gente perde. Tem dia que nós temos em abundância, mas tem dias que nós enfrentamos a escassez. Tem dias que nós acordamos alegres, tem dias que nós estamos abatidos. Há momentos em que estamos carregados de força, há dias que nós precisamos que alguém nos levante. E Deus está dizendo: todavia, apesar de todo esse caminho cheio de curvas, cheio de obstáculos, cheio de desafios, o meu filho, o justo, aquele que é meu, o Senhor está dizendo, viverá pela fé. É interessante falar de fé, porque tem dia que também a gente está crendo para derrotar o exército enorme. Tem dia que a gente não crê para derrotar uma formiguinha. A fé, ela é como um músculo que precisa ser desenvolvido, treinado para crescer. Eu vou contar uma história para vocês. Se você rir, você não vai para o céu. Combinado? Todo mundo com cara de paisagem? Logo no início, quando eu comecei a pregar, mas já estão rindo. Se comporta, você está numa igreja evangélica, que negócio é esse? Brincadeira, meninas. Quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, gente, eu não sabia nem o que era a Bíblia direito. Porque eu vinha de uma realidade católica, eu cresci servindo a Deus dentro da igreja católica, trabalhando, dando aula de catequese, ajudando nos grupos, mas eu vim de uma realidade que eu não conhecia a Bíblia. E aí eu cheguei na igreja evangélica e descobri que existia Novo Testamento e Antigo Testamento, porque eu achava que só tinha Novo Testamento, São Lucas, São Mateus, São João, São Marcos. Só que aí o Espírito Santo começou a acender uma chama dentro de mim, e eu comecei a ser a oferecida da oração. Gente, eu não sabia orar, acho que eu estou tentando aprender até hoje. Mas eu não podia ver ninguém passando uma situação que eu falava assim: você quer uma oração? Posso orar por você? Meu marido passou cada vergonha já, gente, você não tem noção dos bafos que eu já fiz ele passar. E aí nós fomos visitar uma amiga nesse período, no início da minha conversão. Eu cheguei lá, ela estava com um gato deitado no chão da cozinha dela. O gato tinha sido atropelado 3 vezes no mesmo dia. O gato estava aberto aqui do lado. Vocês imaginam a situação do gato, gente. E a menina chorava, Gabi, chorava. E eu olhei para ela e falei: gente, mas eu não tenho o que fazer pelo gato. Não tem nada para fazer por esse gato. Aí eu virei para ela e falei: eu posso orar? Aí ela: por mim ou pelo gato? Eu falei: pelo gato, é o gato que está morrendo. Vai eu orar pelo gato, gente. Senhor, em nome de Jesus, tadinho desse animal, visita ele agora com o teu poder, não sei o que, eu nem lembro que eu orei, em nome de Jesus, amém. Terminamos a oração, fui para casa. Lembra que eu estou falando que a fé, ela precisa ser desenvolvida. E como é que Deus desenvolve a nossa fé? Por meio de experiências.
Terminamos a oração, fomos para casa. Quando chegamos em casa, o telefone toca. Aí eu atendi, Gabi. O que eu estava esperando, gente? Que o gato estava miando já. Eu estava esperando que o gato já estava bebendo leite, comendo ração. Ela grita do outro lado assim, você matou meu gato. Aí eu, deu ruim. Deu muito ruim. Aí eu falei, o que aconteceu com o gato? Porque eu queria ter certeza que o gato tinha morrido. Porque segundo a minha fé, o gato ia viver e ia ser curado. E ela disse pra mim, você matou meu gato, pelo amor de Deus, volta aqui, o gato morreu. Eu falei, não vou voltar, porque se eu voltar ele tá morto, eu vou ter que enterrar. Eu já matei a metade da vida que o bichinho tinha, eu não vou voltar, vai dar ruim. E naquele dia, quando o gato morreu, eu fiquei frustrada. Porque eu falei, poxa vida, diz que se a gente tiver uma fé piquititiquinha assim, ó, vai remover a montanha. Eu achei que eu tava com uma fé grandona assim. E o gato que era para viver morreu. Aconteceu tudo o contrário do que eu estava esperando que acontecesse. Você já viveu isso? Uma situação que você estava orando e você falou assim, nossa, eu tô com muita fé, hoje vai. É, hoje. Quando você chegou em casa, o negócio estava de ponta cabeça, virado uma vez, pior do que antes que você orou. Já aconteceu com você? Você fala, Jesus, mas como? Eu achei que eu estava com tanta fé. Eu achei que estava tudo indo tão bem. Queridos, quando nós vivemos esse tipo de desafio, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração no Senhor. Porque primeiro, até para você viver um grande milagre, Deus vai preparar o teu coração. Não começa com o êxito, começa com a frustração. Antes do resultado que você quer, antes daquilo que você anseia, Deus vai permitir a frustração, Deus vai permitir a decepção, porque uma fé que cresce sem ser treinada na frustração, ela não cresce, ela incha, e Deus não quer inchar, inflar a tua fé, Deus quer desenvolver a tua fé, uma fé estruturada, porque o versículo está dizendo, o meu justo não passará pela fé. O versículo está dizendo, o meu justo viverá. É estilo de vida, é modo de se viver a vida, é escolha diária, é o fogo do Espírito que queima quando a oração é respondida, quando a oração não é respondida, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, eu continuo crendo, não é na minha oração, mas é no Deus que ouve a oração. O gato morreu, minha gente. Isso era um sábado. No outro dia fomos para a igreja. Estamos lá ensaiando com o Ministério de Louvor. Aquela coisa, passa música, despassa música. Acha tom, perde todo mundo, acha todo mundo. E estamos lá naquela dinâmica. Vocês não vivem isso aqui não. Estamos lá nesse babado. Daqui a pouco a irmã do louvor para assim, ó. Aí eu virei para ela e falei assim, irmã Solange, o que aconteceu? Aí ela, eu travei. Eu falei, você tá de brincadeira, fala sério, você tá brincando de homenzinho torto. Ela, não, eu estou travada. Gente, ela travou desse jeito. Aí eu olhei para ela e falei, e agora? O pastor não tá aqui. O meu sogro, então o pastor da igreja que nós congregávamos, ele não estava lá. E nesse momento nós tínhamos dado uma pausa do ensaio, meu esposo tinha ido ao banheiro. E eu falei, o pastor não está aqui. E a irmã lá, brincando de homenzinho torto, parada, ela não conseguia se mexer. Falei, meu Deus. Falei, e agora? Falei, vou ter que fazer o quê? Oferecer uma? O que eu tinha oferecido no sábado? Uma? Vamos lá, minha gente. Quando eu coloquei a mão na coluna da irmã para orar, o meu esposo retorna do banheiro. Aí ele vem no meu ouvido, pastor, antes de eu começar a orar, e ele fala assim, lembra da oração do gato. Vocês têm noção, minha gente, do que foi isso? Meu Deus, irmã, obrigado por se compadecer da minha alma. Lembra da oração do gato. O que tinha acontecido com o gato, gente? Eu fiquei assim, ó, nas costas da irmã, a irmã lá, travada, com o olho fechado e falando assim, ora logo. E eu pensava, eu não sei se tu quer que eu oro tão logo assim, irmã. E eu botava a mão, tirava a mão, botava a mão, tirava a mão. Meu Deus do céu, ajuda, Senhor amado, não entendeu errado, mas vai que hoje dá certo, né? Vamos orar. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, vem com teu fogo, destrava a coluna da irmã aqui. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu com o gato? O que aconteceu com a irmã?
Meu Deus, mas cadê a fé dos 6? Vocês não renovaram a fé do outro dia, não? Pelo amor de Deus, a irmã foi destravada na hora, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você precisa entender isso. Essa dinâmica, o gato morreu, no outro dia a irmã foi curada, o gato morreu, a gente acha que a irmã morreu, porque a nossa fé está travada no dia que não deu certo, mas o Senhor está aqui para ativar a tua fé, para te dizer, eu continuo operando, restaurando, libertando, curando. Ei, queridos! Pedro, em Lucas capítulo 5, ele passa a manhã inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Chegou de manhã, Pedro não tinha nada no barco, mas Jesus apareceu. Lança a rede na onde deu errado, o barco veio cheio. Eu vim aqui para te dizer, nos lugares da tua vida onde tudo deu errado, por meio da fé em Cristo Jesus, você vai voltar, você vai ser ativado, o fogo do Espírito pairando sobre a tua vida vai dar certo. O meu justo. Tá assim a sua Bíblia? Gente, vocês me ajudam com o horário? Você sinaliza aí, por favor? Alguém me ajuda? Eu não sei, nem perguntei. Deus está dizendo assim, ó, o meu justo viverá pela... Ele está dizendo o meu justo, meu. Sabe por que nós temos dificuldade de viver pela fé? Porque as coisas que dão errado às vezes nos roubam dele. Nós não conseguimos às vezes permanecer pertencendo a ele. Quando Deus está dizendo o meu, ele está dizendo aquele que me pertence. É aquele que é meu que consegue viver pela fé. É aquele que é meu que consegue crer quando ninguém está crendo. É aquele que é meu que consegue ter uma visão do tempo kairos enquanto todo mundo está preso no cronos. É aquele que anda em intimidade com o Pai. Pertencer a Ele é tudo que eu e você precisamos para viver a vida pela fé. Pertencer a Ele é tudo que eu e você precisamos para que, como Sara, depois de longos anos de espera, viu-se cumprir a promessa. Para que, como Moisés, depois de fugitivo do Egito, depois de 40 anos morando numa terra que não era a terra dele, num povo que não era povo dele, a promessa vem ao encontro dele. Deus está dizendo no verso 38, ainda na sequência: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Retroceder, quando a gente busca lá a origem, o grego original, esse retroceder, ele tem a ver com encolher. Toda vez que nós andamos para trás, que nós recuamos, toda vez que nós retrocedemos, nós estamos encolhendo. Encolhendo primeiro o quê? A manifestação do poder de Deus em nossa vida. Encolhendo as habilidades, encolhendo os dons, encolhendo o talento, encolhendo o chamado, encolhendo a fé. Muitas vezes Deus vai te colocar diante de situações que você vai ter que escolher avançar ou recuar.
Eu creio que eu estou diante de uma igreja que carrega um chamado de Deus para romper nesse tempo. Chega um momento em que você vai ter que olhar para você mesmo diante do espelho e reconhecer: é tempo de romper, é tempo de avançar. Em Gênesis capítulo 38, no verso 29, a Bíblia está relatando a história de uma mulher chamada Tamar. Tamar fica viúva por 2 vezes e não havia ainda gerado filhos. Por fim, ela se passa por uma prostituta, se deita com o sogro e ela passa a gerar filhos do sogro. Ela fica grávida de gêmeos. Ela passa então a carregar 2 filhos em seu ventre. A Bíblia diz que no momento em que a parteira está ali fazendo o parto de Tamar, um dos gêmeos coloca a mão para fora, mas volta. E o outro filho, que seria o segundo a nascer, ele rompe e nasce primeiro. O nome dele é Perez. E a parteira vai dizer: como rompestes? Aquele menino que era para nascer em segundo lugar, ele vai nascer antes do primeiro, e a parteira pega aquele bebê em seus braços, surpresa, e ela exclama: como rompestes? Há uma surpresa naquela parteira por aquele bebê chegar primeiro em suas mãos, porque o outro irmão já tinha apontado o bracinho para fora. O primeiro já tinha, o outro irmão já tinha dado sinais que estava nascendo, mas recuou. Quando aquele bebê que está dando sinais que está nascendo, ele recua, ele volta, ele está retornando para trás, ele está encolhendo, ele está atrasando o seu nascimento. E o improvável, que não estava marcado para carregar o primeiro lugar, ele rompe as barreiras, ele nasce em primeiro lugar. Você não precisa carregar o título de primeiro, você não precisa carregar o título de primeiro, você não precisa ser reconhecido como primeiro, você só precisa ser alguém iluminado pelo Espírito Santo de Deus e que decidiu romper as barreiras. Tamar fica viúva por 2 vezes e por longos anos sozinha, à espera de que algo acontecesse em sua vida. Mas há um momento em que Tamar rompe com o silêncio da esterilidade. Toda vez que a Bíblia fala de mulher, está falando da igreja. A mulher na Bíblia, ela simboliza a igreja. E nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. A Tamar rompe com um silêncio de anos de esterilidade. Há um chamado de Deus para que eu e você venhamos romper com um silêncio de anos de esterilidade da igreja na terra. Nós frutificamos, mas nunca frutificamos tudo o que podemos. Nós avançamos, mas não avançamos na totalidade. Nós caminhamos, mas não entregamos nessa jornada toda a nossa força. Nós dependemos de Deus, mas não dependemos em toda a plenitude. Mas de repente há um menino que nasce primeiro. Ele decide romper a barreira. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aquele menino decide romper a barreira de ser chamado segundo. Há pessoas aqui que precisam romper a barreira da rejeição, a barreira da infidelidade que alguém gerou sobre a tua vida. Há pessoas aqui que precisam romper a barreira da dor, da escassez. Golias rompeu a barreira do exército. Davi rompeu
as barreiras de um exército inimigo. Jesus rompeu a barreira da religiosidade. Esther rompeu a barreira da orfandade. Débora rompeu a barreira da falta de uma voz profética num tempo em que não haviam juízes. Moisés rompeu a barreira do silêncio da escravidão e se posicionou como a voz de um libertador. João Batista rompeu barreiras num deserto pregando sobre arrependimento, e acredite, o deserto era movimentado onde João Batista ia. As multidões eram atraídas até João Batista para ouvir uma dura mensagem, arrependimento. Ele decidiu romper. Nós estamos diante das Sagradas Escrituras e nós contamos a história de tantos homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus. E nós só contamos as histórias deles porque, primeiro, eles se deixaram ser iluminados pelo Espírito Santo. Segundo, eles decidiram romper a barreira. Talvez há alguém aqui que precise romper a barreira de vítima. Você se sentou numa cadeira e você acha que o mundo é contra você. Há alguém aqui que precisa romper a barreira da inquietação. Há alguém aqui que precisa romper a barreira do medo, da intimidação. É interessante esse versículo, o início do 39, que Deus vai dizer assim: nós, porém, a palavra diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem. O que está acontecendo nesse início de versículo? Está se estabelecendo uma identidade. Quando ele diz, nós não somos de quem retrocede, ele está dizendo, há dois grupos de pessoas, os que retrocedem, os que não retrocedem. Há um grupo de pessoas que recua, há um grupo de pessoas que decide se encolher, mas há um grupo de pessoas com a identidade do Espírito que decide avançar. Há um grupo de pessoas, a exemplo do primeiro filho de Tamar, que quando chega o momento do parto, o momento de nascer o projeto, há um grupo de pessoas que quando chega o momento de colocar em prática o chamado, eles colocam a mão para fora. Mas se aperta um pouquinho, ou se está difícil para sair, recua-se. Mas há um grupo de pessoas, a exemplo do texto, e a teu exemplo. Eu estou aqui contando a história de Perez, eu estou aqui falando do texto, mas eu estou aqui também falando de você. Porque eu acredito que houveram muitas tentações no decorrer desses 30 anos para que você desistisse. Para que você colocasse a mão e voltasse para trás. Eu acredito que muitas foram as oportunidades para que você não estivesse, não pertencesse, não se ajuntasse, não tomasse parte. Mas você decidiu romper. E para quem decide romper, Deus tem porção dobrada para derramar. Para quem decide romper, para quem decide viver algo novo. Dentro do útero era quentinho, confortável, estava sendo alimentado, cuidado. Mas chega uma hora que dentro do útero, dentro do forninho, se continuar lá, morre. Porque não vai ter mais espaço para expandir. Há um tempo de expansão de Deus sobre a nossa vida. Mas que para vivermos ela, nós vamos ter que sair do lugar do conforto. O útero era esse lugar. Lugar do aconchego. Lugar quentinho, lugar onde estava alimentada, acomodadinho, encolhidinho. Mas eu vejo Deus rompendo bolsas na vida de pessoas aqui.
Eu vejo Deus rompendo bolsas na vida de pessoas aqui e dizendo: é tempo do rompimento, é tempo do nascimento, é tempo de viver algo novo. O Senhor vai derramar uma porção de graça sobre a nossa vida e você não vai mais retroceder, você não vai mais para voltar para esse lugar, ainda que você seja tentado pelas suas emoções, ainda que as circunstâncias te convidem a retroceder, a se encolher, a se fechar, a se esconder, a voltar atrás. O céu está te dizendo: avance, 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 rompa com os muros que limitam a glória do Senhor. Pode orar pelas pessoas? Pode orar? Chamar para orar? Pode? Namanas de cantarabás. Há algum tempo eu tenho entendido que é tempo desse rompimento. E há dias que eu me sinto tão esticada por Deus, há dias que eu me sinto tão esmagada pelo Espírito. Mas tem valido a pena. E eu quero liberar algo que o Senhor deposita dentro de mim nesse momento. Há pessoas aqui que não se reconhecerão, porque você vai tentar voltar para esse lugar de encolhimento e dor, mas você não vai mais conseguir. Você vai tentar ficar acomodada, quietinha. Sabe aquela fase assim: eu não participo de nada, não vou me envolver não, deixa eu quietinha por um tempo. Se coloque em pé.